Olá, meu nome é Jorge Faca e já tive a oportunidade de falar sobre bolas e explicar um bocadinho a importância que a qualidade das bolas tem no paintball e nas performances que nós possamos fazer. E portanto continuam, e sempre é bom de referir que a qualidade das bolas é o fator preponderante para termos boas trajetórias e termos uma precisão boa naquilo que são os nossos jogos de paintball. Acontece que os canos também têm algum contributo, mas sem a qualidade das bolas, os canos pouco ou nada podem fazer. Mas ainda assim, partindo do pressuposto que nós temos bolas com qualidade e que já procuramos perceber qual é o cano que se ajusta mais à dimensão das bolas, já falámos nessa relação, o tamanho da bola e o tamanho interior o diâmetro interior dos canos. Partindo do pressuposto que isso está garantido e que de alguma maneira temos isso garantido, é preciso perceber então o que é que os canos podem oferecer mais, em que é que os canos podem de facto contribuir para ir mais além, para ter um pouco mais de precisão. Bom, já falámos nos canos e na dimensão que o cano deve ter, já vamos falar sobre isso outra vez, só para reforçar, mas acima de tudo um cano, para que possa cumprir a sua função, convém estar limpo e o mais polido possível. Muitas das vezes isso é desleixado, não é uma coisa que as pessoas não têm tantos cuidados, mas o que é certo é que ter um bom squeegee, ou mesmo estes squeegees que podem permitir fazer um bom trabalho, quer na limpeza, quer no polir os canos, portanto, fazer com que eles realmente estejam a brilhar por dentro e estejam muito, muito bem limpos. A manutenção dos canos é fácil de fazer, basta ter o cuidado de, quando se inicia o jogo, fazer uma passagem com estes squeegees, com este tipo de limpa-canos, e garantir que ele fica bem limpo e bem polido, e no final do jogo, antes ainda de arrumarmos os sacos e tudo, fazer uma limpeza e tornar com que ele realmente fique guardado, mas fique guardado limpo, portanto, sem qualquer tipo de resíduos e sem impurezas, sem tinta, para que ele se possa manter de facto em boas condições e bem polido por dentro, bem limpo. Ainda assim, a variação que existe nos canos tem a ver com o seu material. É dito sempre, e já foi referido várias vezes, que os canos de aço são os melhores canos do mundo, não há dúvidas. Um cano de aço que seja de facto que seja produzido por um fabricante que de facto seja conceituado nessa área, é um cano que permite estar polido durante muito tempo. Portanto, são canos com uma durabilidade muito grande e que permitem que realmente possam ser polidos. Mesmo depois de terem algum desgaste, é possível efetuar um trabalho de polir o cano e ficar como novo. E aí é a grande vantagem dos canos de aço inoxidável, mas são raros os canos que hoje em dia existem, porque são pesados, são caros e portanto opta-se sempre, e a grande variedade que existem no mercado é muito mais canos de alumínio. E os canos de alumínio têm um ótimo comportamento, duram muitos anos, desde que tenhamos o cuidado de fazer uma boa manutenção. Além dos canos de alumínio existem os canos de carbono, os canos de cerâmica, todos eles, neste caso ainda mais leves, como é claro, que podem pôr em causa até o próprio equilíbrio do marcador, mas isso já vai da forma de cada um jogar, e que o único handicap que têm os de cerâmica e os de carbono são que de facto o desgaste pode ser um bocadinho mais rápido. Mais uma vez, a manutenção é fundamental, mas estamos a falar em milhares de bolas disparadas para que possa de facto gerar algum problema no próprio cano ou deixar de ser tão polido quanto era de início, mas sem dúvida que os de alumínio têm um bom compromisso entre a qualidade e a durabilidade, e desde que de facto se faça a manutenção. Em relação às dimensões dos canos, voltamos outra vez um pouco a falar. Os canos, a partir do segundo teste que fizeram, com fotografias de alta velocidade e com muito detalhe, deram a entender que um cano, à partida, permite que a aceleração da bola seja nas 8 primeiras polegadas, 8 a 10 primeiras polegadas. O que quer dizer que nessa altura convém que o cano seja inteiro, portanto, e não tenha qualquer tipo de obstruções, nem tão pouco furinhos, nem perfurações, para permitir que a aceleração da bola se faça nesse espaço, os tais 8 a 10 polegadas. Vale o que vale, é o que está, é a teoria. Ainda assim não custa tentar respeitar isso. Depois o que eles falam também é que realmente convém ter depois um muzzle brake com mais 2 polegadas, 1 ou 2 polegadas, que permite então aí que o ar se dissipe de alguma maneira e que não provoque turbulência na própria bola à saída do cano. O facto de ter um cano maior não quer dizer que não seja bom, pode ser bom também. A questão é que num cano maior, a partir das 8, 10 polegadas, nós sabemos que a bola deixou de acelerar. Portanto, e se a partir de um cano é muito maior, portanto, ele vai começar a sofrer, digamos, o efeito do atrito do próprio cano, e aí o que vai acontecer é que para nós conseguimos fazer com que a bola saia aos 285, 290 pés por segundo, temos que aumentar a pressão do próprio marcador para que ele realmente consiga vencer esse atrito e quando sair de facto com os 285, 290, consoante nós quisermos e para estarmos de acordo com a legalidade.
Ainda assim, esse aumento de potência ou esse aumento de ar para fazer vencer o atrito tem várias questões que podem ser um problema ou não, mas o consumo obviamente que é maior, portanto temos de ter em conta que a botija provavelmente vai durar menos tempo, além de que o aumento da pressão, mais uma vez, pode pôr em causa a própria casca da bola, se ela aguenta de facto com a pancada ou não, e com o próprio bolt a bater com mais força, e pronto, e à partida são esses os inconvenientes. O facto de haver mais pressão também faz com que realmente o ar possa provocar uma maior turbulência na bola à saída. Enfim, são tudo teorias, ainda assim, sem dúvida que um cano maior precisa de facto de uma pressão, e é muito fácil de fazer isso, basta só testar, se tiverem um cano mais curto, exatamente com o mesmo diâmetro, estamos sempre a falar com diâmetros iguais, se experimentarem um cano curto e forem ao Croni, a seguir experimentarem um cano comprido e vão perceber que, obviamente, no cano comprido vão ter a velocidade há de ser muito menor. Porquê? Porque ele de facto teve que vencer muito mais atrito e como tal saiu com menos velocidade. Vocês vão ter que aumentar a potência para que ele realmente saia com um pouco mais de velocidade se quiserem que estar mais nos 290, 285. Portanto, por aí é fácil de perceber. Agora, existem outros tipos de canos. Portanto, existem os canos inteiros, portanto, que são feitos de uma única peça, que na grande maioria das vezes eles começam de facto com a dimensão e terminam com a mesma dimensão, tirando alguns que no final são ligeiramente mais largos, como é o slap, porque permite de facto a tal dispersão do ar no final para não provocar turbulência na própria bola. Eles já têm perfurações e são um bocadinho mais largos no final. Pronto. Mas existem variedíssimos canos dessa natureza, mas os inteiros normalmente têm toda ela mesmo diâmetro interior. Os canos de duas peças já começam a ter outro tipo de circunstâncias, e o que é preciso terem atenção é que, sendo ou os backs, portanto, quando são duas peças, considerado sempre o back e o front, ou os sizer, como é este caso, um sizer que tenho aqui, o que acontece é que estes sizers podem ser de facto com diâmetros inferiores e com vários diâmetros, para vocês poderem ajustar a bola, mas o que vocês estão a fazer é que no fundo permitir que a bola fique presa aqui, e o restante cano provavelmente é um cano muito mais largo. A vantagem que tem é que podem andar com o marcador à vontade, portanto, e se baixarem eventualmente o marcador, vocês não é por isso que a bola vai rolar pelo cano abaixo. A pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a fazer uma jogada qualquer e obviamente ter a bola a começar a percorrer o cano, porque a dimensão não é suficiente, portanto, ou seja, é uma bola mais pequena do que o próprio cano, e ele começar a percorrer o cano, quando é disparada já a bola vai a meio do cano. Sem dúvida que isso não vai ser uma boa trajetória, ou sai com pouca força, enfim. A vantagem dos sizers é que de facto permitem que a bola fique aqui e não saia daqui, portanto, e como tal é disparada. Mas o restante cano provavelmente é muito mais largo. É isso que se tem que ter em conta. No caso dos backs e no caso dos canos que são compostos por backs e por fronts, os backs normalmente são um pouco maiores. E os backs podem ter 6, 7 polegadas, mas eu não conheço muitos backs que de facto tenham dimensões de 8 polegadas, são poucos. Apesar de que hoje em dia já começam a aparecer alguns set de canos em que os backs têm cerca de 7, 8 polegadas, e aí, lá está, a tal aceleração eles conseguem manter. Porque, na verdade, se forem ver os fronts são todos iguais, e os fronts têm todos uma abertura muito maior. Portanto, na verdade, a tal aceleração acontece no back, propriamente dito, porque no front é apenas mais a extensão do cano que não lhe vai dar, e que é mais larga, certamente, e portanto que não lhe vai acrescentar muito mais valor. Portanto, atenção ao facto dos canos compostos por duas peças, porque pode eventualmente ter essa questão. Agora, o que é que podemos falar mais sobre canos? Os canos hoje em dia começamos a ter um pouco a noção de que existem canos que são um pouco mais compridos, porque já começamos a falar de canos estriados. E os canos estriados não são novidades, já há muito tempo que existem canos da Armstrong, quem joga já há muito tempo conhece bem os canos da Armstrong, que são canos que no fundo tinham umas estrias, segundo uma teoria de que a bola, ao sair de facto com uma trajetória, de alguma maneira provocar alguma trajetória que seja, portanto, rodar sobre ela própria, poderá ter uma maior longevidade, ou poderá ir mais longe, ou poderá eventualmente até seguir mais direito. Nunca se provou isso, antes pelo contrário, os canos Armstrong com a bola, a única questão que iriam provocar é que tinham muito mais atrito. Eram bonitos, tinham um aspecto muito mais bélico, mas que geravam muito mais atrito. Nunca se provou que eventualmente fossem muito mais precisos. Agora, acontece que os canos estriados que hoje em dia vemos no mercado têm um outro propósito completamente diferente, e tem o propósito de poder ser jogado então com as First Strike. As First Strike são munições e são projéteis já desenhados em função de ter algum ganho, quer no alcance, quer na precisão,
e de facto tem umas aletas que poderão, no fim, portanto, a parte de trás do próprio projétil tem umas aletas que aí sim poderá tirar partido das estrias que os canos possam ter. E aí depende um pouco da marca dos canos, existem uns com estrias mais apertadas, outras mais suaves, varia um bocadinho e ainda está para aqui para se conseguir provar, ainda estamos aqui nesta inovação, que de facto as estrias mais vincadas ou menos vincadas são as melhores. Continua a ser necessário perceber os bores, portanto lá está, o diâmetro interior do cano pode de facto ter alguma influência nos projéteis First Strike. E existem, por exemplo, da Karmatec, que é considerado dos fabricantes melhores de canos e também os mais caros, diga-se de passagem, mas cujas estrias são suaves e, segundo eles, dizem que é exatamente à medida daquilo que são as estrias das próprias munições First Strike, mas tem a abertura o diâmetro das Karmatec são 685, tanto quanto parece. Os Hammerhead, aqueles que são estriados também, têm já 687, e os Labco, que é este que eu tenho aqui, já tem um 683, portanto já começa a haver pequenas variações, quando à partida as First Strike não terão assim tantas variações assim, portanto elas não sofrem o mesmo tipo de dilatação que sofrem as bolas, portanto as First Strike mantêm-se mais fiéis, digamos, à medida que têm, e como tal os canos não existe tanta necessidade de verificar se cabe ou não cabe de facto neste cano. Agora, ainda assim existe, de facto, a polémica de saber se um cano mais apertado, em que a FS esteja mais justa ou ligeiramente portanto, com um cano um bocadinho mais largo, se eventualmente isso vai produzir uma trajetória melhor ou não. Isso ainda se vai aqui provar. É certo que os testes da Karmatec têm, sem dúvida, uma boa, até agora, têm demonstrado ser dos melhores. Pronto, apesar de que entramos já num tipo de comparativo que mais milímetro, menos milímetro, ou centímetro que seja, ou agrupamento de tiros, já não se consegue perceber muito bem. De facto, o agrupamento parece melhor na Karmatec, mas há aqui muitos fatores que podem de facto influenciar. Já vai do gosto de cada um. Agora, uma coisa que é importante é porque nem toda a gente joga só com FS. Portanto, e a questão aqui que se coloca é qual é o melhor cano cujo comportamento com bolas ou com FS seja bom. Portanto, obviamente que para os sniper que só funcionam com os First Strike, provavelmente o Karmatec é considerado o melhor cano. Ainda assim, para quem procura fazer um jogo misto em que leva bolas e leva ao mesmo tempo FS e tem essa possibilidade através do momento em que se joga com mags, aí temos que perceber qual é o cano que gera um melhor compromisso para bolas e para mags. Agora, uma das coisas interessantes que aconteceu e no teste que acabei por fazer com um da Karmatec, no fundo é o Quake, que foi lançado pela própria Planet, ele tem 12 polegadas, ele é 11, 12 polegadas, ele é um cano curto comparativamente aos outros que são estriados, como é o Labco, como é o Hammerhead. E gostei bastante do compromisso entre bola e FS. Provavelmente por ser um cano curto. O que é que eu quero dizer com isto? Ele provavelmente gera o suficiente, com as estrias geram o suficiente, uma boa trajetória para as FS e não gera demasiada rotatividade nas bolas. As bolas com demasiada rotatividade, quando elas de facto são obrigadas a fazer no fundo, esse efeito, se elas não forem totalmente perfeitas, elas certamente vão ter uma trajetória estranha. Se for de facto uma bola mais perfeita, aí se calhar vai ter um melhor comportamento. Ainda assim, só tive a oportunidade de experimentar, graças a este confinamento não tive grandes oportunidades de conseguir fazer muito mais, mas sem dúvida que iremos fazer um teste um pouco mais concreto, mas nada como ser a própria pessoa a experimentar e perceber se de facto qual é aquele cano que, seja pelo diâmetro mais apertado ou não, como é o caso do Labco, que é um bocadinho mais apertado, ou o Karmatec, ou o Hammerhead, que é um pouco mais largo, que é um 687, só mesmo experimentando e percebendo qual é aquele que mais vos agrada. Agora, sem dúvida que é importante ter estas questões dos canos premente quando quiserem investir num cano que seja de facto a pensar um pouco nestas diferenças e nestas características que no fundo podem acrescentar um pouco mais de precisão aos marcadores. Aqui fica o contributo no que diz respeito aos canos e até breve, no próximo jogo.